Depois de quase 50 dias, a CCJ do Senado volta a se reunir, mas Davi Alcolumbre não faz menção à sabatina de André Mendonça. O parlamentar que preside o colegiado sofre pressões para marcar a oitiva com o indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal. A sessão desta terça-feira do colegiado, foi relâmpago, ao ter duração de somente 8 minutos. O senador Davi Alcolumbre prometeu destravar as votações na CCJ. Por parte dos senadores, uma cobrança que a gente possa deliberar naturalmente as matérias de projeto de lei que estão em tramitação na CCJ. Eu concordo plenamente. Vamos resgatar pautas remanescentes que já tinham sido incluídos em pauta, projetos importantes, alguns terminativos, e vamos acrescer de propostas que foram solicitadas pelos líderes, tanto na reunião de colégio de líderes, como documentos oficializados com itens remanescentes da sessão anterior e propostas novas que foram solicitadas pelos líderes partidários. Davi Alcolumbre marcou uma sessão extraordinária para as 9h30 da manhã desta quarta-feira. Já nesta terça, em apenas 8 minutos, os parlamentares aprovaram emendas referentes ao orçamento de 2022. Os textos serão agora remetidos à comissão mista do Senado, que discute as projeções de gastos. O relator do tema na CCJ, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi o único a fazer o uso da palavra, além de Davi Alcolumbre. As indicações contemplam as programações orçamentárias variadas e estão relacionadas em quadro anexo a este parecer, com o número atribuído a cada proposta de emenda pela secretaria desta comissão. Este é o relatório. Análise. Não foram apresentadas indicações de emenda ao texto, nem de emendas de remanejamento. Depois dos esclarecimentos de Eduardo Braga, Davi Alcolumbre encerrou a sessão. Além das pressões para pautar a sabatina de André Mendonça, o presidente da CCJ é acusado de esquema de rachadinha no gabinete dele. José Maria Trindade, qual a situação então, Zé? Numa dessas conversas nossas aqui na programação da Jovem Pan, você até falava que o cálculo do Davi Alcolumbre é que ele já tenha, com essa demora toda, conquistado apoio para derrotar o André Mendonça, né? Pelo menos é com isso que ele conta ainda? Esse é o planejamento, Zé? Não tá na escuta? Daqui a pouquinho a gente ouve o comentário do Zé, que vai nos ajudar a saber da situação nesse momento lá na Câmara. Passo para você então, no Senado, aliás, passo para você então, Zé. Olha, Vitor, isso aí é um escândalo, né? Isso aí é uma vergonha, isso é um flagrante delito. Como é que o presidente do Senado compactua com uma situação como essa? O senhor Rodrigo Pacheco. O senhor Rodrigo Pacheco se expressou, aliás, com muita razão hoje, criticando o Supremo Tribunal Federal por meter a colher no Congresso, por querer resolver o orçamento do Congresso. Então, eu repito a pergunta ao presidente do Senado. E este senador, Alcolumbre, fazendo uma barricada contra uma indicação ao Supremo Tribunal Federal? Isso lhe parece comum? Isso lhe parece democrático? Quais são as fundamentações? Não há. Nós já vimos, nós aqui nos Pingos já mostramos, os colegas de CCJ, né, indo lá indagar do presidente da comissão, por que não pauta? Precisamos que paute. E ele esnoba. Ele faz piada. Olha, isso está na cara do Brasil inteiro. O consórcio não liga, tudo bem. Mas e o presidente do Senado? E eu concluo dizendo o seguinte, e o Supremo Tribunal Federal? Agora, a pergunta é para os 11 ministros do STF e para o senhor Luiz Fux, que preside essa corte. Os senhores estão constantemente, nos dias de hoje, atuando como corregedores do Congresso Nacional. Os senhores, a todo momento, se debruçam e decidem sobre matérias do Poder Legislativo. Pois bem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal tem um presidente que, de forma obscura, de forma voluntarista, embarga uma indicação ao STF, a esta corte. O que o STF acha disso? Esse tipo de comportamento pode?
Muito bem, a gente já segue nesse assunto. Antes eu te convido a participar pelo nosso WhatsApp, hein? Dá tempo ainda? Grave seu vídeo, mande para cá. O número é 11 931 17 0620. Participe. Estamos de volta agora no rádio também, recebendo aqui quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. No intervalo falávamos sobre esse impasse em torno da sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado. Hoje, depois de mais de 40 dias, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado voltou a se reunir, mas o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, não deu previsão da sabatina. Augusto. Olha, é uma pena que tenha deixado de ser contravenção a vadiagem. Porque fazer uma sessão relâmpago depois de 50 dias sem funcionamento, né, sem funcionar a comissão que ele preside, já caracteriza o crime de vadiagem, a contravenção que infelizmente já não existe. É o caso do Davi Alcolumbre. A outra solução, eu quero explicar melhor, foi a que eu apresentei ontem, não é ideia minha não, é o Afonso Arinos, que comentava que o que deveria ser feito, ao comentário que deveria ter sido feito quando o Jânio renunciou, ele disse, olha, ele bebeu mal, né? Então alguém tinha que trancá-lo no banheiro. No caso do Davi Alcolumbre, eu repito, tem que trancar na sala, faz a reunião em outro lugar, deixa ele lá. Porque não faz falta nenhuma, não trabalha e não pode ser punido por vadiagem, que fique um tempinho recluso na sala, que ele deveria frequentar com mais assiduidade e segue o barco, o Senado, porque não dá para tolerar um sujeito desse na presidência da comissão mais importante que existe no Legislativo. José Maria Trindade agora de volta com a gente, tínhamos perdido a conexão e eu estava te perguntando inclusive, Zé, sobre a situação, eu acompanhava você aqui na programação da Jovem Pan, você falava que o presidente da comissão conta com o fato de que essa demora toda já tenha feito com que ele ganhe apoio contra o André Mendonça, né? O Alcolumbre espera que durante esse tempo todo ele tenha conseguido votos até para derrotar o indicado, é isso, né, Zé? Ele disse que quer assim, né? Essa aí é a incrível história de um senador que se desintegrou. Ele não tem mais condições de presidir a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Isso está muito claro. Não é só o André Mendonça, é o escárnio dele para uma comissão tão importante, igual a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Isto é muito importante, ele não está a esta altura. E o incrível é que ele insiste, né? Aquela marcha da insensatez. Me dizem, se ele está agindo assim, ele deve ter lá seus apoios. Tem sim. Ali no Senado você encontra apoio para tudo. Tem senador que apoia cada coisa que você até arrepia. É assim. Alcolumbre não tem mais condições de presidir esta comissão parlamentar. Tirá-lo de lá só se o DEM decidir, né? Se expulsá-lo. Essa vaga é dele, ele foi eleito, mas o DEM é que pode expulsá-lo, o regimento permite, apesar do mandato. Então essa é a situação. Eu não sei como ele tem coragem de sentar naquela mesa e olhar para os colegas e saber que está passando todos para trás. Ele sequestrou a pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos aqui falando do óbvio, da indicação do presidente Jair Bolsonaro para o importante cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, do ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Mas outros projetos estão paralisados exatamente por conta deste sequestro da pauta pelo senador Davi Alcolumbre.